Eu quero trazer uma mensagem para nossas vidas. Você que está aí do outro lado, pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos também. Uma pergunta eu quero fazer para você, para a gente começar. Qual é o dinheiro do céu? Existe o dinheiro do céu? Filho, abaixa um pouquinho meu retorno. Qual é o dinheiro do céu? Alguém pode me explicar? Sonhos? É o quê? O sangue? Não. Na América é o dólar, né? No Brasil é o real. E no céu? Qual é o dinheiro do céu? Existe dinheiro no céu? A fé. Por que a fé, pastor? Porque você não tem R$ 1 no bolso e quer comprar um carro. E você fala, Senhor, por fé, eu vou conseguir. Você quer ir para as nações e quanto é que você tem? Não, eu não tenho nada. Olha, Gabriela. Mas por fé nós vamos para esse trem. A fé é o dinheiro do céu, irmãos. E isso é muito importante. Pastor, a gente começa assim, sim, porque é para nós podermos entender verdadeiramente o que nós estamos fazendo. Tem pessoas aqui, se for puxar tua conta bancária do céu, acho que não tem 50 centavos. A fé é o dinheiro do céu, porque é através da fé que nós vamos em lugares, nós alcançamos coisas, nós fazemos coisas que aos olhos humanos isso não acontece. Precisamos investir, precisamos crescer nossa conta bancária no céu, para que as outras pessoas vejam um homem e uma mulher de fé. Seja bem-vindo, meu filho. Amém, povo de Deus. E por isso a mensagem de hoje nós vamos falar de fé. Fé a partir de um relacionamento. E isso tem tudo a ver porque através de um relacionamento que a nossa fé cresce. Você tem fé numa pessoa quando você conhece ela muito. Eu tenho fé no que meu pai disse para mim. Eu tenho fé no que os meus irmãos. Eu tenho fé no que minha esposa diz. Amor, vai acontecer isso e isso. Poxa, estamos dentro. Eu tenho fé que isso acontece. Um relacionamento, ele vai gerar dentro de mim fé daquilo que eu conheço, da pessoa que eu adoro, daquilo que eu vivo. Por isso que nós precisamos ter uma fé a partir de um relacionamento. E um relacionamento com quem? Com Jesus. Quanto mais eu tenho um relacionamento com Jesus, mais minha fé aumenta naquilo que é promessa para mim. Então, amados irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre a verdadeira fé e como ela nasce em um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero que você fique comigo. Vai ser rápido, vai ser só umas 2 horinhas juntos. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Meu filho, eu não sei se você tem essa Bíblia aí, mas é a Bíblia Viva, que é uma versão que eu gosto muito. E nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Eu poderia ministrar só no capítulo 11, sem fazer ministração nenhuma, porque o próprio capítulo 11, ele é uma verdadeira carta de fé. É porque a gente tem a mania de querer estragar o negócio, mas o capítulo 11, se você ler, é uma carta aberta de fé e de homens de fé que vai nos motivar a viver com mais fé e com mais vontade de dar um passo a mais todos os dias. Versículo 1 diz assim: que é a fé?
É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Ainda que o não possamos ver diante de nós. Homens de Deus em tempos passados foram famosos por sua fé. Pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas, foram feitos mediante uma ordem de Deus e que foram feitos do nada. Foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. Versículo 5. Também Enoque confiou em Deus e foi por isso que Deus o levou para o céu sem ele morrer. Subitamente, ele desapareceu porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Nunca se pode agradar a Deus sem fé. Olha o começo do versículo 6. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Eu posso ouvir um amém? Pois feche seus olhos um pouquinho, vamos orar mais um pouco, amém? Papai querido, no nome de Jesus, oramos, Senhor, e te agradecemos por a oportunidade de poder estar na tua presença. De poder, Senhor, compartilhar com os nossos irmãos aquilo que o Senhor tem queimado em nossos corações. Meu Deus, abra os nossos corações essa tarde e noite e que nós possamos entender verdadeiramente que em fé conquistamos, em fé abrimos portas, em fé, Senhor, nós agradamos o seu coração. Aumenta a nossa fé todos os dias e que nada, Senhor, e nem ninguém venha impedir ou bloquear a nossa fé em Cristo Jesus. Senhor, dê ordem aos seus anjos, Senhor, nessa hora. Retira desse lugar tudo que impede que nós possamos receber nessa tarde em nome de Jesus. Oramos e assim te damos toda a honra e glória no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hebreus 11, irmãos, é um capítulo poderoso que nos ensina sobre a fé com a certeza daquilo que se espera e a convicção das coisas que não se veem. A fé é uma certeza de algo que você não está vendo, mas é uma convicção que aquilo que você mesmo não vendo vai chegar. E essa convicção tem que ser minha e sua todos os dias, porque é ela que nos motiva, é o nosso combustível a poder caminhar todos os dias. A fé não é simplesmente uma ideia abstrata, não é algo que não é concreto, mas uma vivência prática que acontece no profundo do nosso espírito, onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita aí dentro de você, e por ele habitar aí dentro de você, eu preciso exercer aquilo que ele me mandou fazer. A fé, irmãos, é a certeza de quem vive em nós. Então é algo importante e poderoso para as nossas vidas no dia de hoje. A fé nasce pelo Espírito no coração do ser humano. A fé não é algo intelectual ou anti-intelectual, não tem nada disso. Ela é superior ao intelecto humano, ela é superior à inteligência, ela é superior àquilo que você talvez não saiba. Pastor, mas eu não tenho coragem, ela é superior a todas as coisas. A Bíblia não diz o homem crer com a mente. A Bíblia não diz isso. Mas através da fé o homem fica em condições de entrar em acordo com a mente de Deus.
Quando eu exerço minha fé, eu tô me ligando, me conectando àquilo que Deus é para mim. Não tem como você proclamar um Deus vivo e você não acreditar naquilo que Ele é para você. Não tem como você dizer que Deus é o teu Pai, é o teu ser todo-poderoso, é quem você confia, é quem te sustenta, e você não tem coragem de dar um passo a mais, de sair do seu comodismo e falar: não, aqui não dá mais para mim. Porque quando eu continuo na minha bolha, quando eu continuo no meu lugar de conforto, irmãos, eu estou dizendo para Deus: eu estou aqui, mas eu não confio tanto quanto, porque se eu confiasse tanto quanto, eu saía e dava um passo de fé naquilo que o Senhor já prometeu para mim. Tem homens e mulheres aqui, irmãos, que não têm recebido as promessas de Deus, que não têm coragem de sair do seu comodismo, porque não têm coragem de desafiar sua fé. E quando eu faço isso, eu estou dizendo para Deus: não te amo tanto assim. Amém ou não amém? Amém. Quando dizemos que a fé é a certeza de coisas que se esperam, irmãos, escute, estamos destacando que a fé vai além da nossa compreensão. Então não adianta eu querer entender o que é a fé para mim. Não adianta eu querer mostrar para as pessoas que aquilo que eu estou fazendo é algo porque eu tenho fé, porque ninguém vai entender. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé vai além da nossa compreensão. Se você querer compreender a fé que nós precisamos exercer dentro de nós, você não vai para lugar nenhum, porque não tem compreensão. Não tem como, irmãos, você querer fazer algo por fé e olha a pessoa que te conhece e fala: mas como é que você vai fazer isso? Um dia, Elisa me pegou ligando para eu vi um anúncio de vendendo uma... O meu sonho é ter um pedacinho de terra, né? 5 alqueires de terra. E Elisa me pegou, eu ligando para um cara. Eu vi um anúncio aí da sua fazenda e tal, quanto é? Elisa ficou olhando para mim. E eu falando com ele: não, vamos marcar para a gente olhar a terra. E ele estava lá: pois... Elisa, quando eu desliguei, ela olhou assim: tu estava comprando uma terra? Eu falei: eu estava conversando com a pessoa. Amor, você não tem R$1 no bolso. Como é que você quer ir lá conversar com o homem? Eu falei: oxê, e olhar paga? Meu irmão, mas na minha cabeça, a fé que eu creio em Jesus, eu queria pisar naquele trem e falar: Senhor, eu não tenho R$1, mas o Senhor tem. Vai chegar. Mas só que na cabeça dela fala: tu é doida. Mas o que isso acontece, irmãos? Porque eu creio que eu tenho uma palavra para algo, eu vou correr atrás dela. E não importa quanto eu tenho, não importa o que eu faça, não importa os obstáculos da vida, eu quero de alguma forma romper isso e dizer para Deus: Senhor, em fé, eu estou aqui. Porque só assim Jesus começa a falar assim: não, esse menino é diferente. E de vez em quando eu vejo uma coisa e quero fazer. Mas não é porque eu posso, irmãos. Não, então não é porque eu tenho. É porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Uma hora acontece. Acontece quando? Eu não sei, mas acontece. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. A fé vai além da nossa compreensão. Muitos de nós, irmãos, já tiveram a experiência de ler a palavra de Deus e aquele versículo pular em você. Serem tocadas por um versículo específico. Às vezes, queridos, não entendemos completamente, mas sentimos a presença do Senhor nos envolvendo. O Espírito Santo vive em meu espírito. E eu tenho que ter convicção disso.
Por isso que nós lemos, por isso que nós fazemos devocionais, por isso que nós estudamos, porque isso nos conecta a Deus, e quando nos conecta a Deus, o meu espírito com o Espírito de Deus, o meu relacionamento com Deus também aumenta, e a minha fé em coisas impossíveis aos olhos humanos, ela começa a ser algo verdadeiro em minha vida. O que nós não podemos deixar, irmãos, é que essas coisas comecem a se afastar de uma forma que eu não consigo mais dar um passo em fé. Eu não consigo mais romper em fé. Este é o lugar de comunhão com Deus. À medida que aprendemos a receber algo de nosso Espírito, aprendemos a ser dirigidos pelo Espírito. Aí não é mais eu que dirijo a minha vida, mas o Espírito que me dirige. Não é mais eu que falo, mas é o Espírito que fala. Não é mais eu que faço, mas é através daquilo que o Espírito está fazendo que eu começo a praticar. Isso acontece, queridos, porque o nosso espírito, ao se conectar com o Espírito Santo, recebe a vida e a revelação da palavra de Deus. Eu me ligo a Ele. A fé não precisa de compreensão. Você não precisa tentar compreender a fé. Ela simplesmente é. Como é que isso aconteceu? Não sei. Não tente explicar o inexplicável. Porque nós estamos num ambiente espiritual, um ambiente sobrenatural. Pessoas vão sair daqui curadas e você não tem que explicar, mas você estava doente agora há pouco. Eu não sei, aconteceu. Em fé eu consegui. Aquelas pessoas que veio aqui à frente, elas veio aqui à frente porque elas entendem que em fé elas serão curadas. E não tem explicação para isso, a não ser o Espírito Santo entrando e curando a vida delas. Eu não posso chegar e falar, mas como? Como aconteceu? Não sei. Eu sei que eu tive fé naquilo que eu acredito. Se nós não vivermos assim, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que já foi determinado para as nossas vidas. Ela simplesmente é, irmãos. Pela fé entendemos e ponto. A fé é o fundamento para todo verdadeiro intelectualismo. Quando aprendemos a aprender desse modo, abrimos-nos completamente para crescer em verdade e fé. Porque a fé não requer compreensão para funcionar. Você não precisa entender para que isso funcione. É igual você ir no restaurante, na lanchonete, na praça de alimentação do shopping. Você vai lá na hamburgueria, pede um hambúrguer, vem o que para você? Vem um recibo e vem um númerozinho. Né? Você fica com o recibo e o número na mão. E o que acontece? Você fica aguardando o quê? O seu sanduíche. Mas se chegar um rapaz e olhar e falar assim, ó, esse número seu que tem aí, você não vale nada. Você não vai conseguir receber. Você vai olhar para ele e falar assim, a hora que chamar o meu número eu vou lá e pego, porque eu sei que é meu. Mas mesmo assim, se ele continuar insistindo, você mostra o recibo. No recibo tem a compra e tem o número. Isso determina o quê? Que não existe condições nenhuma desse lanche não chegar na tua vida. Quando um pedido é feito, um recibo e um número é dado. E esse recibo é a certeza de que o seu lanche vai chegar. Assim é a fé. A fé é dessa mesma forma. É a certeza do que esperamos. Como um recibo que nos assegura que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Você tem o recibo nas mãos, porque Deus já prometeu a você. Nada e nem ninguém pode tirar das suas mãos aquilo que é seu por direito. O recibo está aqui, ó. Vai chegar. Porque é meu por direito e ninguém pode tirar de mim.
É isso que Deus está falando. Você tem o recibo nas mãos. Ah, pastor, mas eu já pedi há tanto tempo. Vai chegar. Creia, tenha fé. Apesar das dificuldades e incertezas que possamos seguir, irmãos, a fé nos garante que as promessas de Deus são reais e que Ele nunca falha. Deus nunca falhou com você. Deus nunca falhou comigo. Então vai chegar. E quando o inimigo nos diz que não conseguiremos, sempre podemos apontar para as promessas escritas na palavra e afirmar que somos herdeiros do que é nosso por direito. Ei, eu sou herdeiro, é meu. Por direito é meu e o inimigo não tem poder de tocar. É meu, acabou. E Hebreus 11 nos apresenta grandes homens e mulheres de fé. E eles não eram perfeitos, mas confiaram em Deus e obedeceram a sua voz. Muitos de nós temos ouvido a voz de Deus e não temos confiado naquilo que é promessa para as nossas vidas. Através da fé, Enoque agradou a Deus, Noé tornou-se herdeiro da justiça. Abraão obedeceu e peregrinou pelas promessas, e tantos outros seguiram confiando, através de um ouvir a Deus. O que eles tinham em comum, irmãos? A fé que vem da certeza de que Deus fala e age em suas vidas. Nós precisamos ter uma certeza de quem Deus é em nossas vidas. Muitos de nós estamos paralisados porque não acreditamos naquilo que ouvimos. Achamos que é para outra pessoa, mas não, Deus está falando que é para você. Continue com sua Bíblia aberta. Vamos no versículo 8 e 9. Eu não posso ler o capítulo todo, mas vou ler algumas partes. Abraão confiou em Deus. E quando Deus lhe disse que deixasse a sua pátria e fosse para longe, a uma outra terra que ele prometera dar-lhe Abraão obedeceu. E foi embora sem ao menos saber para onde ia. Sabe o que Deus fez? Abraão, ele não conhecia nem Deus direito. Sai da tua parentela, deixa o seu povo e vai para onde ele nem sabia para onde ir. Abraão fez o quê? Obedeceu. Eu vou. E o pior ainda é que Abraão fez, e mesmo depois que ele chegou à terra prometida por Deus, ele morou em tendas como um simples hóspede. Ele não chegou e foi tomar leite e beber mel. Ele foi morar em tendas, ele foi morar de forasteiro, ele foi morar de favor em terras. Mas ele obedeceu e foi. A obediência, irmãos, ela mostra o tamanho da nossa fé. Ele morou em tendas como simples hóspede, como fizeram Isaac e Jacó, a quem Deus fez a mesma promessa. É importante ressaltar aqui que a fé, ela vem por onde, irmãos? A fé vem por onde? Pelo ouvir. Não é uma fé que já foi recebida, mas uma disposição contínua de ouvir a voz de Deus diariamente. A fé não é algo pelo que você ouviu. A fé é algo pelo que você ouve constantemente. A fé, irmãos, ela dentro de nós, ela se alimenta de todos os dias, de nós ouvirmos, e ouvirmos o que, irmãos? A palavra de Deus. Muitas pessoas, eles estão se sustentando numa voz que ele ouviu há 20 anos atrás.
Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir todos os dias a palavra de Deus. A fé vem por se ouvir. Não está escrito que ela vem por se ter ouvido. Ah, eu ouvi um dia. No passado. É o coração atento, irmãos, no tempo presente, que está pronto para ser o depósito celestial da fé. A fé vem pelo ouvir, no presente. A fé vem pelo buscar. Nós precisamos abrir nossos ouvidos para ouvir o hoje. Abraão ouviu Deus dizer que sacrificasse o seu filho Isaque. E quando ele pegou o cutelo para matar seu filho, o Senhor falou novamente com ele. Desta vez Deus disse a Abraão que a prova tinha chegado ao fim e que ele tinha sido aprovado. Não era mais para sacrificar o filho. Já pensou se ele tivesse apenas feito aquilo que ele tinha ouvido? Aquilo que Deus tinha dito para ele? O que tinha acontecido, irmãos? Ele tinha matado seu filho. Ele o teria sacrificado, porque ele estava obedecendo aquilo que ele ouviu. Ouvir no tempo presente é a chave para a nossa fé. Ouvir no hoje, ouvir no agora, ouvir quando você sair daqui, ouvir em sua casa, é a chave para a nossa fé. O ouvir Deus diariamente alimenta aquilo que tanto nós precisamos que seja alimentado dentro de nós, a nossa fé, o nosso crer em Cristo Jesus. Ouvir, irmãos, no tempo presente, é a chave para a nossa fé. Assim como Abraão teve que ouvir Deus a cada passo, nós também precisamos estar atentos ao Senhor e no que Ele nos diz. A cada passo, a cada momento. Talvez alguns de vocês possam ter chegado aqui, queridos, hoje tão fracos na fé que não estão conseguindo sequer dar um passo à frente há muito tempo. Talvez você chegou aqui dizendo, olha, eu não consigo ouvir nada, não consigo sentir nada nesse lugar, eu não consigo mais, porque para mim está tudo a mesma coisa, mas é porque você não está conseguindo entender quem está dentro de você. Eu preciso romper isso na minha vida, eu preciso dar um passo à frente. Eu preciso dizer, Senhor, fale comigo. Porque se não for assim, queridos, nós não vamos conseguir. Diga assim comigo, Senhor, aumente a minha fé. Vamos dizer de novo, Senhor, aumente a minha fé. Aleluia. É em fé que nós rompemos, irmãos. Como o apóstolo Paulo foi guiado pelo Espírito Santo em seus caminhos missionários, aprendendo a discernir a vontade de Deus através da oração e da revelação. Mas mesmo assim, irmãos, ele não estava ali para ouvir aquilo que ele já sabia que Deus tinha falado, mas ele tinha que ter a certeza daquilo que Deus estava falando. O apóstolo Paulo foi impedido pela ordem dada pelo Senhor. Deus disse o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse isso para todos nós. Isso está errado ou está certo? Mas tem hora que Deus fala, ei, não vai. Quando ele estava prestes a pregar o evangelho na Ásia, Deus disse o quê? Não, ei, pode frear. Não vai não. Agora imagine um homem que entende as escrituras, conhece a palavra de Deus. O que Deus tinha dito parecia estar em conflito com o que Deus estava dizendo. Deus disse, vá todo mundo, prega o evangelho. E Deus estava dizendo, ei, não vá. Paulo então preparou-se para ir para Betínia e de novo Deus disse, não. E logo em seguida Paulo teve um sonho em que um homem
o chamava da Macedônia, e ele entendeu como sendo a vontade de Deus, e para lá eles foram. Embora, irmãos, nós possamos saber pelas Escrituras qual é a vontade de Deus, nós ainda precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a interpretação. Nós ainda precisamos entender que o Espírito Santo vai nos ampliar aquilo que Deus está falando pelas Escrituras. É no recebimento do poder de executar sua vontade que nós precisamos ter fé em Cristo Jesus. Eu sei o que Deus já disse, mas eu preciso saber o que Deus quer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso ouvir Jesus, se é hoje, se é amanhã ou é daqui a um ano. Tem pessoas aqui que estão esperando só uma resposta de Deus para que ele seja enviado. Mas Deus ainda não falou. Mas ele sabe que ele tem que ir? Sabe. Ele tem palavra de ir? Tem. Mas existe uma última palavra. Existe uma confirmação daquilo que Deus já falou. Existe o hoje. Contudo, queridos, em cima de tudo isso, há um obstáculo que nos impede. Talvez você está vendo a gente falar aqui, mas parece ser muito fácil. E não é. É difícil você viver em fé. Existe alguma coisa que nós precisamos enfrentar. E é um obstáculo que todos enfrentamos que se chama medo. O medo nos tira da presença. A palavra de Deus nos ordena repetidamente: não temais, não tenha medo. O medo, irmãos, é a antítese, é o oposto da fé. Quem tem medo, não tem fé. Não existe, eu estou com medo e eu faço. O medo te tira da sua fé. O medo te impede de você caminhar. Quem tem fé, abre mão do medo, porque ele precisa abrir mão do medo para ir. Quem está me entendendo, diga amém. Ele se opõe à confiança em Deus e pode bloquear nosso relacionamento com Ele. O medo e a fé não andam juntos. Pastor Lucas, você tem medo? Morro de medo. De um monte de coisa. Sabe, um dos meus maiores medos se chama avião. Você tá louco. Toda vez que eu ando de avião, eu penso que vai ser a última vez. Eu me despeço da mulher. Falo, minha filha, deixa eu te dar um abraço. Toda vez que eu vou... Quando ele sobe, eu penso que ele vai cair. Quando ele desce, eu penso que ele vai cair de verdade. Quando eu saio do avião, eu falo, Jesus, obrigado. Mas passa alguns dias, tem outra viagem. O medo vai me impedir de ir? Jamais. Ou eu abro mão do medo, ou eu não vou naquilo que Deus me mandou ir. Ou eu abro mão daquilo que está me tirando a minha fé, ou eu uso a minha fé para me chegar onde Deus quer que eu chegue. E eu entro de novo, e toda vez que eu entro, eu penso que eu vou morrer, mas não importa. O que importa é que eu vou e eu obedeço. O medo e a fé não andam juntos. Eu vi uma história daquele escritor famoso brasileiro, morreu há uns anos atrás, Ariano Suassuna. Um homem de um conteúdo cultural maravilhoso. E ele abriu mão de conhecer o mundo e levar seus ensinamentos ao mundo, porque ele não conseguiu entrar no avião. Ele só ia onde podia ir de carro. De avião jamais. Ele cumpriu tudo aquilo que foi entregue para ele? Não, só um pedaço. O medo muitas vezes nos tira de viver tudo que Deus tem para nos entregar. O medo não anda junto com a fé.
Lembramos das palavras de Jesus aos discípulos, perguntando-lhes por que estavam com medo. Homens de pequena fé. A fé e o medo não podem coexistir, irmãos. Quando o medo nos visitar, que possamos lembrar do nosso recibo. Ei, eu tenho um recibo e está pago. O medo não vai me tirar ele, não vai tirar ele das minhas mãos. As promessas do Senhor são minhas por direito. E medo nenhum vai me tirar delas. Porque o medo ataca a base do nosso relacionamento com Deus. O medo ataca a nossa fé. Tem pessoas que têm medo de falar do Evangelho para outras pessoas. Tem pessoas que têm medo de entrar em lugares para falar de Jesus para outras pessoas, para que Ele não envergonhe outras pessoas. Tem pessoas que têm medo de qualquer coisa que vai constranger outras por causa do nome de Jesus. O seu medo te tira da presença de Deus. Te tira de um relacionamento com Jesus. Medo é ter fé no diabo, irmãos. Porque você deixa de fazer a obra de Deus. E é também descrença. Quando eu tenho medo, eu não estou crendo naquilo que já é meu por direito. Porque o medo é o mesmo que a falta de fé. O medo, queridos, e a fé não podem ocorrer ao mesmo tempo. O medo opera contra a fé e a fé opera contra o medo. Eu nunca vi um homem de fé ter medo de alguma coisa. Ele entra na cova dos leões e tampa a boca deles. Ele derruba as muralhas de Jericó. Homens medrosos não alcançam lugares nenhum. E hoje, irmãos, eu peço a todos a buscar esse relacionamento com Deus. Mas é profundo. Quanto mais me relaciono com Ele, mais fé nele eu tenho. A fé não é uma questão de lógica humana, mas um princípio espiritual que se manifesta quando nos lançamos nos braços do Pai e ouvimos a sua voz. Isso é fé. E muitas vezes nos juntamos com as pessoas que pensam tal como nós, fracos na fé. E por conta disso, irmãos, os outros, os que têm fé, ao passar por nós, deixem resplandecer um caminho que ameaça toda a nossa zona de segurança, a nossa zona de conforto. Às vezes você está aqui já há vários anos, está ali no seu cantinho, na sua zona de conforto, e passa aquele homem pegando fogo. Hoje nós vamos ganhar a Imperatriz para Jesus. Eu quero gente aqui para vir comigo. Tu fala assim: não, sai de perto de mim. Você começa a se incomodar com a fé do outro, porque a fé é muito grande. Tem pessoas que chegam e eles querem de alguma forma transformar o ambiente, porque eles têm fé nisso. Tem pessoas que não se contentam com aqueles que estão lá fora e quer trazer tudo aqui para dentro. E aquele que a fé é pouca, ele fica se agoniando com isso. Ele: não, pelo amor de Deus, se aquiete. E tinha que ser o contrário. Nós tínhamos que ver essas pessoas queimando para Jesus, e nós tínhamos que jogar mais combustível nele, para ele queimar mais, jogar mais lenha para ele queimar mais. Mas nós acabamos dizendo: ô moço, sai de perto de mim. Porque ele nos incomoda, porque ele nos tira da nossa zona de conforto. Isso incomoda. A fé, irmãos, ofende os que estão parados. A fé, irmãos, não deixa ninguém parar. E aquele que está parado é porque não tem fé. A fé ofende. E é difícil conviver com pessoas que têm uma fé grande, porque sua maneira de pensar é do outro mundo, não é daqui. E é difícil você conviver com uma pessoa que ela é estrangeira. Ela não fala aquilo que você não consegue entender aquilo que ela está falando.
Quando ela diz que ela não vou ganhar a imperatriz toda para Jesus, eu falo, eu não estou entendendo o que está dizendo. Mas ela está dizendo assim, com fé, eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para ganhar vidas para Jesus. Mas muitos de nós não entendemos isso, porque ele está falando uma língua de outro mundo. O que cada um, irmãos, de nós possamos buscar essa conexão genuína com o Espírito Santo, permitindo que Ele guie cada passo nosso. Porque nós precisamos viver em fé. Eu vi um vídeo antigo de uma mulher que um homem entra no ônibus e fala que ele recebeu uma palavra profética, que ele ia ser envergonhado, ia entrar na unção. E ele corria de movimento, porque se ele entrasse na unção, ele ia ficar com vergonha, alguma coisa assim. E no ônibus, quando ele entrou, todo mundo começou a pegar fogo na unção. Porque quem tem fé, irmãos, ele não fica com a fé só para ele. Se você não entrar em fé com ele, você sai de perto dele, porque você não consegue ficar perto de uma pessoa que acredita que ele vai ganhar o mundo para Jesus. Quando você encosta numa pessoa com fé, irmão, você pode falar qualquer coisa, ele falar, vai dar certo. Quando você fica perto de uma pessoa com fé, irmão, você pode falar algo absurdo. Ele fala assim, oxe, vai acontecer ligeiro. Porque ele verdadeiramente acredita na fé, no Jesus que ele crê, que tudo o que você pedir, crendo nele, vai acontecer na sua vida. Então, quando nós nos aproximamos de pessoas assim, irmãos, ou você vai embora de perto, ou você se entra e fica cheio com ele. Você começa a exercer fé também. Que nós possamos ter essa genuína conexão com o Espírito Santo. Senhor, me encha de fé. Senhor, da mesma forma que o Senhor nos vacina contra o orgulho, o Senhor coloca uma injeção de ânimo, de fé em nossas vidas. Encha as nossas veias de fé. E que nós possamos olhar e nada pode ser impossível para nós. Eu vou já concluir. Hebreus 11, eu vou ler de novo o versículo 1. Que é maravilhoso. Que é a fé. A fé é a convicção segura de que algumas coisas que nós queremos vai acontecer. A fé é isso. O que você quer? Vai acontecer. Pastor, mas é algo muito difícil. Ei, crê em Jesus e vai acontecer. Pastor, mas é algo que não tem... Vai acontecer em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela não mente. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, diz a palavra de Deus. Ainda que o não possamos ver diante de nós, a palavra de Deus diz que vai acontecer. Isso é fé. E quanto mais fé eu tenho, mais eu sinto, mais eu consigo apalpar ela. Vamos crer, irmãos, na certeza do que esperamos. O que você espera de Jesus? Creia nisso. O que você espera daquilo que Deus já falou em seu coração? Creia que vai acontecer. Que a fé nasça em cada coração aqui presente. Se você chegou aqui sem fé, eu te desafio a se encher de fé nessa tarde e noite e sair daqui já exercitando ela. E eu quero te dizer, você vai ouvir e ver coisas sobrenaturais. Enquanto buscamos conhecer mais a Deus e obedecer a sua chamada, nós aumentamos a nossa fé. E eu quero lhes mostrar o efeito da fé encontrados em Hebreus. Eu não consegui ler ele todo, mas eu tirei algumas coisas para nós. Hebreus 11, capítulo 2 até o 30, fala de homens e mulheres extraordinários. Diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, entendendo que pela fé, irmãos, Enoque foi transladado, tendo agradado a Deus. Pela fé Noé tornou-se herdeiro. Pela fé Abraão obedeceu e peregrinou na terra da promessa. Pela fé, queridos, Sara recebeu poder para ser mãe, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé,
Abraão acolheu as promessas. Pela fé, Isaac abençoou seu filho. Pela fé, José fez uma profecia sobre o que aconteceria após a sua morte. Pela fé, os pais de Moisés o preservaram, vendo que era uma criança muito formosa. Pela fé, Moisés recusou-se a alinhar-se com todo o sistema egípcio e fugir para maltratar junto com o povo de Deus. Pela fé, ruínas e muralhas foram destruídas. Pela fé, Raabe não pereceu. Pela fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça e obtiveram promessas. Pela fé, fecharam a boca de leões. Pela fé, irmãos, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Pela fé, da fraqueza tiraram forças e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos pela fé. E você, irmãos, pela fé, você pode superar dificuldades. Pela fé, você pode encontrar propósitos. Pela fé, queridos, você pode inspirar mudanças. Você inspira pessoas a mudarem como você mudou. Pela fé, você pode promover a resiliência no seu meio e no meio do seu povo. Pela fé, nós podemos conquistar o mundo. Em nome de Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus nos motiva todos os dias a tentar mais uma vez. Eu não quero que você tente até Jesus voltar. Tente só mais uma vez. E pela fé, você será mais que vencedor. Aleluia. Se levante do seu lugar, eu quero orar por sua vida, em nome de Jesus.